sou o Alan Limão, do canal Alan Limão, e eu sou o Mago, do canal Alan Limão. Bem, como vocês podem ver, hoje eu sou o Alan e estou fantasiado de mago. E eu sou o Mago e estou fantasiado de idiota. Quer saber? Eu não aguento isso, com licença. Bem, tudo bem. Bem, como vocês estão sabendo, hoje nós vamos fazer um especial de Halloween, né? Eu coloquei lá a votação no meu Instagram, que está aparecendo aqui em algum lugar da tela. E vocês votaram em maquiagem especial de terror, não é? Então aqui a gente já teve Vala, que a gente é a freira, né? A gente já teve Jigsaw, de Jogos Mortais. Já teve uma caveira aleatória que eu desenhei, entre outros. E hoje o que todo mundo votou e ganhou foi o do palhaço bizarro. Por que você tirou sua fantasia? Porque eu quis. Tá bom pra você? Como eu estava dizendo, eu vou explicar pra vocês. Peraí, eu gostaria de dizer algumas palavras. Tá, tudo bem. Ah, o Halloween. Era só isso? Foi só o que deu pra escrever na minha viagem. E quanto tempo durou sua viagem? Eu me teletransportei. Como eu estava dizendo para vocês, eu vou explicar desde o início, desde a confecção de cada prótese, arrumando isso aqui, aquilo outro, como é que usa o látex, os cuidados, até a aplicação e os detalhes que a gente faz com a pintura. Então vai ser show, né? Então vamos começar logo sem muita demora, porque, peraí, eu achei outro papel. Tá bom, fala logo então. 2 ratos mortos, 3 fios de cabelo de duende, 2 ratos mortos. Ah, peraí, isso é minha lista de compras. Por que você não escreveu em outro papel? É porque eu não tinha outro papel no bolso. Você disse que já tinha escrito. Ah, o Halloween. A época em que as famílias se reúnem em volta de círculos de sangue com cabeças de caveira macabra no meio. A época em que criancinhas saem para pedir doce e nem sempre voltam. A época em que os magos recebem 10% a mais do salário no mês e muito felizes conjuram a frase transformar-lhe os aboboretes. Tudo bem. Alguém limpa aqui, por favor? Olá, pessoal, novamente. Depois daquele incidente com o mago, eu resolvi vir para cá. Então, bem-vindos a este lado da Safira Pro. Bem, explicando melhor, hoje eu vou explicar desde o início tudo o que vai ser necessário para fazer a maquiagem que vocês viram no vídeo. Então eu vou explicar sobre o uso do látex, algumas dicas, o que eu usei, o que você pode usar se não tiver as coisas que eu vou dizer e tudo mais. Então senta que lá vem o tutorial. Então pessoal, primeiramente é importante que você tenha uma facecast. Se você não tiver uma facecast, você pode fazer direto no seu rosto, mas tem que lembrar que o látex ele tem um cheiro muito forte e que você ainda vai ter que esperar secar no seu rosto, então é melhor não. Você vai precisar de uma facecast. Se você já tem uma facecast, eu recomendo que você unte ela. Como assim? Você passa vaselina ou você passe uma camadinha de pó compacto nela. O látex, ele é um material que tem muita gente que diz que ele é tóxico, tem muita gente que diz que ele não é tóxico, mas depende muito do látex. O que eu uso, ele é próprio para fazer maquiagem e máscara, então apesar dele ter um cheiro forte, ele não é tóxico. No meu látex eu compro muito porque eu trabalho com essas coisas, então para quem compra em grande quantidade vale a pena, mas para quem compra pouco nem sempre vale a pena, porque por mais que você feche ele direitinho, que você vede, ele vai secar. Antes de preparar a massinha para a prótese, você tem que passar de 2 a 3 camadas de látex na sua facecast, na região onde você vai fazer, porque isso vai ajudar a soltar tudo, mesmo que a massinha não esteja totalmente seca por dentro. Por quê? Porque a massinha ela não vai secar por completo a tempo. E lembre-se de fazer uma marcação, uma margem de erro mais ou menos até onde você pode colocar a massinha, para não passar dali. Para fazer a massinha você tem que misturar partes iguais de látex e de farinha. Dependendo de como você prefere, você pode colocar um pouquinho menos ou um pouquinho mais de farinha. Se você quiser uma massinha mais consistente ou uma massinha mais mole. Por que eu estou usando farinha de trigo? Você pode usar farinha de trigo, talco, amido de milho, você pode usar qualquer pó, mas eu prefiro usar farinha de trigo porque ela é mais barata e geralmente a gente usa bastante ela. Quanto mais látex, mais flexível. Quanto mais farinha, mais duro. E a gente quer flexibilidade. Então eu vou começar modelando a sobrancelha. Você não pode utilizar para dissolver ou para modelar água. Você tem que utilizar o látex. Então eu recomendo que você coloque num potinho e tampe o látex bem direitinho para que ele não seque. Para todo o processo, quando você quiser acelerar um processo de secagem, você pode usar um soprador de ar, um secador de cabelo ou um ventilador.
que é mais difícil. Mas lembre-se sempre de deixar o látex que você está utilizando e a massinha longe do secador para não secar eles também. Aí eu fiz várias próteses, mas eu vou mostrar só uma delas para vocês. Sempre molhando o dedo no látex para conseguir modelar melhor, senão ele vai começar a grudar no seu dedo. Eu dei uma rápida secagem só para secar a película que estava por fora de látex, porque aí a gente vai passar o pó compacto ou amido de milho para selar e não deixar ela grudenta e esperar ela secar um pouquinho. Depois de uns 10 minutos, você pode voltar com as ferramenta de modelagem, garfo, seja lá o que você quiser, para fazer as linhas de expressão. Isso quer dizer que você não precisa colocar todos os detalhes na hora que você estiver modelando lá, molhando o dedo no látex, porque depois você ainda pode fazer alguns ajustes. E aí, é só você deixar secar. Quando você tiver todas as próteses prontas e secas, é a hora de retirar. Muito cuidado nessa hora, pelo amor de Deus, porque você vai estar tendo que estar sempre com um pincel desse aqui e o pó compacto. Por quê? Porque se você não for selando, ele pode grudar nele mesmo. E se o látex grudar nele mesmo, vai ser muito ruim de tirar. E isso pode comprometer o seu acabamento. Tem que ir soltando, à medida que você vai soltando o látex, você tem que ir passando por baixo, que é para garantir que toda a prótese vai estar selada. Depois que você já tiver todas as próteses que você quer, você tem que recortar as rebarbas, utilizando a marcação que você fez na margem de erro. Depois que você tiver todas as próteses recortadas, você tem que numerar a ordem que você vai colar no seu rosto. Porque com certeza vai ter umas próteses que vão vir até o nariz, por exemplo, e outra que vai passar por cima dessa prótese. E isso é muito bom para sempre estar escondendo o final das próteses. Gente, o látex ele tem um cheiro muito forte, muito forte, e isso sim pode fazer mal para a respiração. Então eu recomendo que você fique num lugar arejado ou utilize máscara. Eu fico aqui, então eu abro essa janela toda. Eu vou fazer a simulação para vocês. Simulação. Eu estou aqui trabalhando com látex. Primeiro que eu não trabalho com a cara perto, então eu não respiro látex. Então tá sempre batendo vento em mim, mas não na prótese. Então não vai secar a prótese antes da hora que eu quero, mas também vai arejar o lugar. Outra coisa muito importante é você sempre guardar a massinha depois que você utilizar num pote bem vedado e num lugar bem abafado. Porque depois de um tempo, depois de uma semana, a massinha vai secar se ela tiver em pouca quantidade. Mas você tampar ela, vedar e guardar direitinho, desacelera esse processo. Então você consegue usar ainda uns 2 ou 3 dias com a massinha na mesma consistência. Outra dica que eu tenho é sempre que você terminar de fazer uma prótese, secar ela pelo menos superficialmente e passar o pó compacto, para evitar que enquanto ela estiver secando, caia alguma coisa e cole. Você não precisa fazer nas carreiras porque a massinha ela não seca instantaneamente, mas o látex sim. Então sempre tampe o látex quando você não estiver usando ou quando você estiver usando o secador. Outra dica interessante é que se você vai fazer sua maquiagem hoje, para ir hoje para a festa de Halloween, eu indico que você faça as suas próteses no mínimo 2 dias antes, que é para ter um bom tempo dela secar, mas não dela ressecar. Para fazer uma prótese tipo essa que eu fiz, eu levei mais ou menos uns 10 minutos, mas eu faço isso há um pouco mais de tempo, dependendo da sua situação, se você tem prática ou não, isso vai variar. Bem, depois que você tem suas próteses prontas, a gente vai agora fazer o chapeuzinho do palhaço. Você não necessariamente precisa fazer essa parte se você for fazer um outro personagem. Eu basicamente fiz de biscuit e usei um copinho para fazer, usei um copinho de molde. As lentes de contato eu pretendo fazer um vídeo depois mostrando, mas é essa aí que você está vendo, que ela é cega, mas ela tem uma telinha, então dá para enxergar por ela. Eu não indico que você vá para uma festa com essa lente que eu vou usar na maquiagem, porque você consegue enxergar, mas ela deixa como se fosse uma camada branca na frente do seu olho, então se você não for acostumado com isso, não vai ser legal, principalmente em festas que tudo é muito escuro. As chapas, eu produzo minhas chapas utilizando silicone e uma tinta especial, não vai inventando de colocar qualquer coisa na boca, o silicone que eu uso é atóxico e eu faço elas num molde que eu tenho dos meus próprios dentes, que eu tirei em gesso. E eu guardo num negocinho desse de aparelho. Agora chegou o grande dia, pra vocês, pra mim é o grande momento que eu já fiz. Agora chega o grande momento. Duas coisas que eu vou falar antes de começar a maquiagem. Primeiro, você tem que fazer isso perto de um secador, num lugar que você possa estar sempre lavando as mãos. E eu não recomendo que você coloque as lentes de contato depois de fazer a maquiagem, principalmente se você estiver utilizando uma mini esclera ou uma esclera, porque é muito mais difícil de colocar no olho e você não pode borrar a maquiagem. Eu sempre coloco minhas lentes de contato todas antes de fazer a maquiagem para não borrar depois
e também porque eu consigo enxergar com elas. Mas no caso da lente cega, eu deixei para colocar no final porque eu tenho prática de colocar sem conseguir encostar, sem precisar encostar na pólvora, fazer isso aqui para colocar. Eu consigo colocar sem isso, porque ela não é uma lente muito grande e também porque eu preciso ver tudo que eu estou fazendo. Se eu ficar com aquela lente que deixa como se eu estivesse vendo através de um plástico branco translúcido, eu talvez não tivesse o mesmo desempenho na maquiagem. Eu preciso ver o que eu estou fazendo. Mas duas dicas interessantes é você, quando for tirar o excesso que fica em volta das próteses, não deixar nem muito mole, nem muito grosso. Não pode deixar muito grosso para não ficar aparecendo a divisão entre sua pele e a prótese. Não pode deixar muito fino para você não ter dificuldade em manusear o látex, porque quando você passa o látex nela, ela dá contato. Então, se ela encostar nela mesma, aí você vai perder a sua prótese. Então, para colar as próteses, você tem que passar látex no seu rosto e látex na prótese. Repetindo, látex tem um cheiro muito forte, então recomendo que você fique num lugar aberto ou que você esteja sempre com um secador à mão, para assim que você passar látex no seu rosto, você já secar e respirar o mínimo de tempo possível aquela coisa. Não é bom deixar bater no olho, não pode comer, e se você tiver com um machucado, eu recomendo que você utilize luva. Você tem que secar a sua prótese e secar o seu rosto antes de colar. É como se fosse uma cola de contato, não adianta colar enquanto estiver em líquido. E agora sim, finalmente vamos para a maquiagem. Eu começo colocando a minha body cap, você pode encontrar em qualquer loja de maquiagem. Depois de colocar a minha body cap com látex, lembrando, tem que molhar o cabelo. Eu não molhei aí porque eu esqueci. Mas é sempre bom molhar o cabelo para não colar no látex. E aí depois quando você puxar vai vir tudo, vai ser aquela escalpelação. Eu começo com a prótese da testa para poder logo cobrir a divisão entre minha testa e a body cap. Você tem que passar látex no seu rosto todo, onde você vai colocar a prótese e atrás da prótese. E aí entra o motivo pelo qual eu disse para você não deixar uma borda muito fina. Se ela estiver muito mole, ela pode começar a engilhar e dobrar em cima dela mesma, e isso não é legal. Então, a partir daí, é só você colar todas as suas próteses no rosto. Depois que colei todas as próteses no rosto, eu vim com o Color Make branco líquido Clown, que tem uma boa cobertura, e vou passando com batidinhas. Você pode passar com batidinhas, você pode passar com um pincel, mas eu prefiro utilizar batidinhas porque o efeito que eu quero é mais poroso e também para não passar entre a minha pele e a prótese e acabar tirando um pedaço da prótese. Depois que eu finalizei o trabalho com o branco, eu vou fazendo todos os detalhes que eu quero com o preto. Por fim, eu coloquei o chapeuzinho, a lente de contato e as chapas. E aí está pronto a nossa maquiagem. Bem, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver mais vídeos em que eu ensino coisas mais por trás das câmeras, como eu faço as maquiagens aqui do canal, efeitos especiais, falar um pouco sobre lente de contato, mais dicas sobre látex e outras coisas do tipo, deixa aqui nos comentários ou fala lá no meu Instagram, porque eu estou constantemente postando nos meus stories coisas para vocês responderem ou enquetes sobre os vídeos da semana. Se você não me segue, tá esperando o quê? Então, pessoal, muito obrigado. Desculpem pela demora de sair esse vídeo. Até a próxima e fui!